1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. O título vai dizer: Ministros e despenseiros dos mistérios de Deus. Assim que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer que dos despenseiros que cada um seja achado fiel. Que cada um seja achado fiel. Estarei aqui fazendo uma palavra temática. E esse tema tem como: ministério é coisa séria. Lidando com as coisas espirituais. E desde já eu lhe pergunto: como você tem lidado com as coisas espirituais? Para onde nós olhamos ao nosso redor, nós estamos vendo que as pessoas têm lidado com as coisas de Deus, as coisas espirituais, de uma maneira muito natural e banal. Mas as coisas de Deus, meus irmãos, precisam ser levadas com muitas responsabilidades. As coisas de Deus são coisas santas, são coisas sérias. E é preciso que nós reverenciamos a esse Deus santo que está conosco em todo o tempo. Pois ser ministro de Deus é coisa séria. Por isso aqui diz: além disso, requer que os dispenseiros, que cada um seja achado fiel. A introdução desta minha mensagem vai estar trazendo 9 perguntas. Perguntas essas que eu quero que você preste bem atenção. Porque do mesmo jeito que Deus veio e ministrou essa palavra dentro do meu ser, eu quero que ela me impacte, do mesmo jeito que ela me impactou. E assim vai começar. Se é verdade que cada um pode adorar a Deus do jeito que quer, por que Nadab e Abiú foram consumidos com fogo, quando ofereceram um fogo estranho diante do altar? Se o que vale é a boa intenção, por que Uzá foi morto ao tentar tocar na arca para que ela não caísse? As intenções dele eram melhor, mas ele foi fulminado naquele momento. Se o que vale é fazer a obra de Deus como eu quero, por que então Deus reprova o reinado de Saul quando ele se apressa e vai antes que Samuel se achegue e oferece aquilo que ele não se competia a fazer? Se Deus recebe qualquer tipo de adoração, por que então ele recebeu a de Abel e ele rejeitou a de Caim? Se Deus é tão romanticamente bom como muitos fazem por aí e dizem, por que Esaú não teve a segunda chance de recuperar a sua primogenitura? Se o que importa é ofertar a Deus da maneira que eu quero, o dinheiro é meu, eu dou quantos porcentos eu quero. Por que então Deus matou Ananias e Safira quando mentiram à frente de Pedro diante do altar e ali caíram mortos? São perguntas, meus irmãos, que são para a gente pensar, analisar e começar a meditar que o ministério é coisa séria. Se Deus não se preocupa com o que ocorre aqui dentro do templo, no culto, por que então ele reprova a igreja de Corinto quando eles celebram de maneira equivocada a Santa Ceia? Se os lugares que eu frequento não é da conta de Deus, eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero. Me diga então por que o apóstolo Paulo, ele exortou aqueles que sentavam na mesa do Senhor e depois sentavam na mesa dos ídolos, dos idólatras, que ele vai dizer que é a mesa de demônios. Se vale de qualquer jeito, eu faço como eu quero, então por que Deus decreta sentença na casa de Eli, quando ele não exorta os seus filhos que estavam profanando o altar do Senhor? É coisa séria para se pensar, meus irmãos. Vivemos num tempo onde relativizamos todas as coisas. Mas eu digo para você nesta noite, para Deus não deve e não pode ser de qualquer jeito. A casa do Senhor, o templo dele foi para receber a sua presença. E a presença do Senhor, ela é santa. A presença do Senhor, ela é digna. A presença do Senhor é para ser reverenciada. E cada vez que nós nos tomarmos a esta porta e chegarmos nesse lugar, precisamos entender que é um Deus santo que está nesse altar e precisa receber o teu temor santo todos os dias. Bendito seja Deus. Aí eu lhe pergunto,
Se esse microfone, ele é apenas um utensílio na casa do Senhor, por que eu não posso pegar ele para estar aqui louvando e louvar não, né? Cantar uma música num barzinho lá fora? Se é apenas um utensílio, por que então Deus chega para o rei e lá pega a sua mão, escreve aquelas coisas na parede e vai ali requerendo os utensílios que ele estava usando indevidamente, que era o altar do Senhor? Nós vivemos, irmãos, no mundo físico, mas eu venho lhe dizer uma coisa: existe um mundo espiritual. E esse mundo espiritual, ele é ativo. Você não pode ver, você não pode tocar, mas existem anjos ao nosso redor, em nosso respeito, nos protegendo em todo o tempo. Mas eu venho lhe dizer também, existem regiões celestiais da maldade, aonde existem demônios, espíritos malignos, que estão a ministrar todo o tempo, tentando tirar a minha e a tua vida. O mundo espiritual, ele é regido por leis e princípios. Princípios esses que não podem ser quebrados de jeito nenhum e nem revogados. Aqui no mundo nós vamos ver que leis e princípios, as pessoas dizem, são para serem quebradas mesmo. Você vê mesmo isso no trânsito. As pessoas não respeitam umas às outras, nem é preciso sinalização, porque eles não respeitam. Mas no mundo espiritual, toda sinalização que você identificar, é preciso que você obedeça e as cumpra rigorosamente, porque o Senhor está atento a cada passo meu e seu nesta noite. E o princípio que regeu desde a fundação do mundo é o princípio da obediência. Deus, ele requer uma única coisa de mim e você: que sejamos obedientes a Ele em tudo, principalmente a santa palavra do Senhor. Ele quer que nós obedeçamos a Ele em todo o tempo. Assim como Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, assim pode acontecer na minha e na tua vida, de você sair desse lugar maravilhoso e ir para um lugar de trevas. Por quê? Por falta de obediência a Deus. Leis e princípios, meus irmãos, não foram feitas para agradar ninguém, mas elas foram feitas para ser cumpridas sozinhos ou em grupo. E na casa do Senhor não é diferente. Na casa do Senhor, posso te dizer que deveria ser com muito mais rigor essa obediência. Aí eu trago aqui para vocês alguns exemplos. Aqui nós não temos o título de círculo de oração, mas temos aqui um ajuntamento de mulheres, um grupo de mulheres. Mas Deus, quando chama mulheres para estar na seara dele, Ele espera ao menos que essa mulher ore, que ela seja uma mulher de oração, porque as mulheres são colunas na igreja, colocando seus joelhos no chão, pedindo a Deus em todo o tempo, para que nosso ministério ele venha crescer. Então Deus espera que essa mulher ela seja uma mulher que ore no trabalho, que ela ore na sua casa, que ela interceda pelos seus filhos, pelo seu casamento, pelo seu marido, por todos aqueles que estão à volta dela, porque senão de que valeria estar sentada num círculo de mulheres, a qual Deus tem o único propósito de fazer essas mulheres orarem. Deus, quando chama um homem ou uma mulher para estar pregando a palavra dele, Ele espera ao menos que esse homem e essa mulher se assente na sua casa, pegue a Sagrada Escritura e comece a meditar como está lá escrito em Josué: meditar de dia e de noite, para que essa palavra não saia de dentro de nosso ser. Porque senão, de que valeria um pregador vir para a casa do Senhor se ele não lê nem as Sagradas Escrituras? Se ele não medita de dia e de noite? Seria estar aqui falando palavras vãs. Quando Deus chama um homem ou uma mulher ao pastoreio, porque nós temos o pastoreado feminino, nós temos o pastoreado masculino, Ele espera que pelo menos sejam homens e mulheres que sejam servos do Senhor, que sirvam aos outros, que cuidem de vidas. Ele espera que eles cuidem da sua casa, da sua família. Ele espera que todos eles sejam apacentados por eles, porque senão de que valeria
chamar um homem ou uma mulher ao pastorado se eles não cuidam nem da sua própria casa? Antes, meus irmãos, havia um princípio que não era quebrado de jeito nenhum. E hoje em dia nós vemos que ele está em falta. Quando era para ser chamado um homem ou uma mulher ao ministério do Senhor, se orava a fio, aí entrava as mulheres do círculo de oração. Elas oravam, jejuavam, clamavam, subia monte e faziam propósitos, até que Deus falasse ao coração do pastor quem seria o próximo que seria levantado para estar ajudando na obra do Senhor. Assim nós vimos também em grandes congressos, quem seria chamado para estar ministrando naqueles dias? Era abaixo de joelho no chão, jejum, oração, consagração, e isso, meus irmãos, era meses a meses, até que Deus ia e colocava no coração do pastor quem seria o próximo que estaria ali fazendo tudo aquilo. E por que infelizmente essas coisas vão se perdendo? E é o que nós vemos. Ministério é coisa séria. E por que hoje em dia os grandes ministérios e até os pequenos estão indo de mal a pior? Porque deixaram de consultar ao Deus vivo, aquele que fala, aquele que sabe de coisas ocultas que eu e você não sabe, mas ele sabe. Antigamente se olhava a conduta das pessoas. Posso te dizer que botavam um fiscal, vamos dizer assim, para estar olhando e observando a vida de cada irmão. E ali se via, olha, lá, aquele irmão, ele cuida bem da sua casa, aquela irmã, ela tem dedicação à sua família, olha como é que ela se comporta no trabalho, olha como é que ele fala lá no seu trabalho. E isso, meus irmãos, está lá em Timóteo. As pessoas precisam ser irrepreensíveis na sua conduta, e as mulheres não poderiam ser mulheres maldizentes, mulheres faladeiras, mulheres fofoqueiras. E tudo isso nós vimos que a igreja primitiva, ela era uma igreja que crescia em abundância, em graça, em milagres, em curas. Por quê? Porque eles não deixavam de jeito nenhum de ter princípios e valores do reino de Deus para as suas vidas. Homens e mulheres que têm chamado de Deus não lidam com o seu chamado como se fosse um hobby. Quando nós vemos a casa do Senhor, nós não viemos aqui de qualquer maneira, como se fôssemos para passear ou para engajar ali alguma coisa no nosso tempo. Não, nós viemos à casa do Senhor para adorá-lo, bendizê-lo, engrandecê-lo em todo o tempo. Mas existem pessoas que vêm para a casa do Senhor e ainda dizem: não, eu vou lá porque eu gosto de passar um tempo naquele lugar. Você precisa sim gostar de estar na casa do Senhor, mas não desta maneira. Tem pessoas que vêm à casa do Senhor porque gostam de estar assim, juntamente com os irmãos, com as irmãs, e ainda dizem: não, eu vou lá porque eu gosto de estar conversando com aquelas irmãs. Meus irmãos, nós precisamos ter propósitos para estar na casa do Senhor. Vir à casa do Senhor é para prestar culto para Ele, é para adorar a Ele, para que a sua presença se manifeste como hoje se manifestou através dos louvores. Como que esse louvor é maravilhoso. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Hoje você cantou a bondade de Deus. Hoje eu estou aqui ministrando a bondade de Deus. E a bondade de Deus, Ele está nos seguindo e vindo para esse mês de dezembro dizer: eu quero que esse ministério cresça, eu quero que esse ministério floresça, eu quero levantar aqui ministros para o meu altar. Mas é preciso saber que em todo tempo há uma responsabilidade
objetivo: louvar, bendizer, engrandecer, enaltecer. Se você fizer isso, é como a pastora me disse numa das nossas conversas no WhatsApp: nós vamos para adorar a Deus, porque tudo que Ele tinha que fazer por nós, Ele já fez. Glória a Deus. Entregou Jesus lá na cruz do madeiro, pela minha e pela tua vida. Então, meus irmãos, quando você chegar aqui neste lugar, saiba de uma coisa: Deus, Ele tem guardado a minha e a tua vida para um propósito maior, e esse propósito vai chegar. Nós não sabemos quando. Nós estamos aqui profetizando para o mês de dezembro, então vamos profetizar: o mês de dezembro será um mês de levantar ministérios de Deus neste lugar. Bendito seja o nome do Senhor. O ministério, meus irmãos, não é para realizar sonhos. Nós às vezes temos a mania de dizer, né? Eu tenho um grande sonho de ser uma missionária. Eu tenho um grande sonho de ser uma pregadora da tua palavra. Ou ser, meu Deus, um grande pastor, um grande ministro. Mas ministério, meus irmãos, eu venho dizer, não foi feito para realizar sonhos, mas foi feito para uma coisa: cumprir propósitos divinos na minha e na tua vida. Amém. E eu tenho certeza que cada um que está aqui presente tem um propósito que Deus colocou no seu coração, desde lá quando levantou a mão e disse: Senhor, eu lhe aceito como único e suficiente Salvador. Eu tenho certeza que naquele dia Deus começou a semear no coração de cada um que está aqui um propósito divino para ser cumprido, seja aqui ou seja em outro lugar. Mas aonde nós passarmos, nós precisamos dizer que adorado e exaltado seja o nome do Senhor. O verdadeiro ministro, meus irmãos, ele não faz o que quer, ele não fala o que quer, e ele muito menos vai aonde quer. Em Ezequiel 13:14 vai dizer assim: eu fui amargurado no furor do meu espírito. Ezequiel, ele não queria, meus irmãos, estar pregando para aquele povo rebelde. Ezequiel não queria estar no meio daquele povo que estava profanando o nome do Senhor. Mas ele foi obediente ao seu chamado. Nós falamos aqui o princípio da obediência. E ele foi fazer a vontade de Deus para a vida daquelas pessoas, que era ministrar, que o Senhor ainda tinha algo para fazer naquele lugar. E assim, muitas das vezes vai ser na minha e na tua vida. Quando Deus começar a levantar grandes vasos, muitas das vezes Deus vai colocar em lugares e situações desconfortáveis, mas nós vamos precisar dizer: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim o teu querer, faça-se em mim a tua vontade, não seja feito como eu quero, mas seja feito da maneira que o Senhor aprover. E essa aqui é uma coisa que eu acho interessante no coração de Deus. Tem vezes que Deus vem assim: você programa e Ele vai e desprograma o que você programou. Você agenda, Ele vai e desagenda o que você agendou. E muitas das vezes é o contrário, como foi na minha vida. Eu estava programada para estar aqui fazendo a abertura deste culto. Quando Deus vem, de repente Ele desprograma tudo e me agenda para estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Mas eu tenho uma experiência, meus irmãos, contrária, de desobediência. Nós sabemos quando somos chamados para fazer a obra do Senhor. Ele testifica dentro do nosso ou no coração dos nossos liderados, das nossas lideranças, melhor dizendo. E se Ele testificou no coração do pastor, se Ele testificou no coração da pastora, eu não poderia dizer não, mas fui muito tentada a dizer. Mas em outra oportunidade, eu sabia que eu não era para estar aceitando ir ministrar no lugar que eu não fui, até no caso. Por quê? Porque eu estava com a intenção e a motivação errada. O que é intenção e motivação errada? Eu fui, meus irmãos, dizer sim, eu vou ministro por apenas amizade. E não se faz obra de Deus por amizade. Não se diz sim por amizade. Você diz sim para o nosso Deus, faz tudo para a obra dele, mas não pode agradar ninguém
decidi agradar meu esposo e agradar a irmã que estava me chamando. E você não sabe que horror que eu passei. Foi confusões mentais, a palavra não vinha e ela não ia vir nunca. Por quê? Porque não era a vontade de Deus e nós precisamos, meus irmãos, colocarmos na mão de Deus. Assim como a pastora me mandou ontem uma mensagem dizendo: se coloque na mão do Espírito Santo, e eu me coloquei e hoje estou aqui, e não é errado, isso funciona. Se coloque diante da presença do Espírito Santo e Ele vai reger todas as coisas. Não se levanta pessoas no ministério apenas por amizade, por se conhecer. Não, assim como foi dito aqui anteriormente, é preciso observar a conduta, observar como aquela pessoa está caminhando, e ali sim, começar assim, questionar a Deus: Deus, e aí, essa pessoa? Sim, eu com certeza tenho para te dizer, Deus vai confirmar o ministério para a glória do nome do Senhor. Mas em tudo isso que eu disse, você pode me perguntar: e o livre-arbítrio? Eu não tenho livre-arbítrio de aceitar ou não alguma coisa? Eu não tenho livre-arbítrio de dizer sim ou não? Meus irmãos, aí eu te dou uma resposta à pergunta. Pergunta para Jonas: aonde está o livre-arbítrio? Quando ele foi forçado a ir na barriga daquele peixe, na direção que ele não queria, que era ir para Nínive. E aí, aonde fica o livre-arbítrio? Aí eu te pergunto, em Atos 16, pergunta para Paulo onde fica o livre-arbítrio. Quando ele quis pregar para uma cidade, ele insistiu: vou uma vez, vou duas vezes, vou três vezes, e o nosso Senhor Jesus disse a ele não. E ainda diz no final: olha, a direção é lá para Macedônia. Aonde fica o livre-arbítrio? Eu posso te falar, meus irmãos, eu não entendo o livre-arbítrio para poder aqui estar expressando para vocês. Mas uma coisa Deus me fez compreender: que um homem e uma mulher chamados por Deus, cabe somente fazer uma oração: Senhor, seja feita a tua vontade. Quando nós levantamos as mãos para o nosso Deus, não nos cabe livre-arbítrio, cabe a vontade dele para a minha e para a tua vida, porque nós sabemos que a vontade do Senhor é boa, é perfeita, é agradável e não falha. E aí, meus irmãos, eu tenho aqui uma frase que eu coloquei para nós podermos entender um pouco do que eu disse aqui agora. Livre-arbítrio é a liberdade de aceitar a vontade de Deus na minha e na tua vida. Livre-arbítrio é a liberdade, quando eu tenho a liberdade de aceitar a vontade de Deus, aí entra esse livre-arbítrio. Que nós possamos sempre pedir ao Senhor orientação, discernimento dos Espíritos, para estar cumprindo todo o bom propósito. E aí, nós vemos no Antigo Testamento, o sacerdote. O sacerdote, ele era uma pessoa comum até então, mas no mundo espiritual, meus irmãos, não. Aí você vai entender uma coisa: havia coisas que o levita podia fazer que o sacerdote não podia. Havia coisas que o sacerdote já fazia que o levita não podia fazer. E havia coisas que já ia para o sumo sacerdote, que ele fazia, que o levita não podia, que o sacerdote não podia, mas que ele ali poderia fazer. Mas aonde você quer chegar com isso? Eu quero chegar aqui, que quanto mais perto do altar, quanto mais perto se ministra a Deus, maiores são a restrição para a minha e para a tua vida. Vai ter lugares que não vai mais caber na tua agenda estar. Vai ter amizades que não vai mais poder estar juntamente com vocês. Vai ter coisas que você fazia que você não vai mais poder ter essa graça de fazer, porque você vai estar ministrando cada vez mais perto do lugar santo, cada vez mais perto do Santo dos Santos, e você vai precisar reverenciar essa presença, essa majestade, essa glória que só emana do nosso Deus. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Ele não deixa ninguém cair em contradição.
quero dizer? Ministério não é status, ministério não é fama, mas é a responsabilidade que eu e você temos de representarmos a Deus. Como você tem representado a Deus? Eu faço essa pergunta todo o tempo para mim. E muitas das vezes eu me entristeço. Porque somos falhos, fracos, pecadores. E tem coisas que a gente faz que desagrada o coração de Deus. E aí, como eu tenho representado? Nós precisamos representar Ele no templo, representar Ele para o povo, representar Ele para as pessoas que ainda não aceitaram Jesus como o único, suficiente Salvador. É uma trajetória muito necessária. Por isso que eu digo, desde o título dessa mensagem, ministério é coisa séria. Meus irmãos, é tão grave o que estou a ministrar, que Deus ministrou essa palavra no meu coração. Eu fiquei cada vez mais temerosa de estar perguntando a Ele: como que eu estou fazendo? Está te agradando ou não está? Porque naquele grande dia, meus irmãos, Deus vai chamar cada um ministro para estar na frente dele, dando conta daquilo que saiu dos seus lábios, daquilo que foi proferido dentro do seu coração e saiu em forma de palavra. Vai ser aquele grande dia, aonde nós vamos ser chamados para a grande cobrança. E uma pessoa, assim como a irmã Renata, ela ainda não tem nenhum cargo ainda aqui, ela é apenas uma simples membra, ela ainda não está almejando nada ainda do Senhor, mas já tem uma coisa que Deus está fazendo com ela. Ela vai ter a responsabilidade de estar dizendo pela própria vida dela, respondendo pelos atos dela. E eu, meus irmãos, já achei isso muita coisa. Eu ter que responder por cada atitude minha já é um grande peso espiritual para mim. Mas aí o Senhor começou a ministrar e falar: pois é, se você acha que ser um simples membro já é grande responsabilidade, imagine quando você ministra. Você começa a ter responsabilidade da sua vida, você começa a ter responsabilidade da sua família, você começa a ter responsabilidade do povo que está te ouvindo. E ainda mais, quando a pessoa é muito popular, quando nós vemos aí que as pessoas vão para redes sociais, e eu até cheguei a dizer isso para o meu esposo: tá vendo? Não é só botar uma carinha bonita, não é só dizer algumas palavras, é uma responsabilidade. O pastor Josué Brandão, que é um pastor que eu sigo muito nas redes sociais, com ensinos, estudos, ele disse: as minhas redes sociais já chegaram a passar de mais de 1 milhão de seguidores. Aí no momento que ele falava isso, as pessoas aplaudiram, falavam: que bênção. Aí ele: pois é, mas não é você que vai estar com mais de 1 milhão de responsabilidade para estar contando naquele grande dia. Meu Deus. Então, meus irmãos, o que eu tenho que dizer para aqueles que ministram a palavra do Senhor, para aqueles que são pastores, para aqueles que são diáconos, para aqueles que têm a incumbência de estar vindo aqui no altar e ministrando algo no coração de alguma pessoa, nós precisamos de mais palavras cristocêntricas, que vai dizer que Cristo ainda salva, que Cristo ainda liberta, que Ele é o único que nós devemos seguir. Porque a palavra de Cristo é que vai salvar o mundo. Quando nós estivermos, eu não sei aqui os irmãos se tem essa coisa igual o meu esposo faz, coloca todas as suas limitações. Se vocês têm isso em mente, de um dia estar pregando a palavra do Senhor, pegando aquilo, filmando e colocando para ver se alcança mais almas. Mas pare e pense. Se tu está vivendo corretamente diante do Senhor, para que naquele grande dia você não venha a estar colocando um peso muito maior do que você possa suportar. Eu fico mesmo dizendo ao meu esposo: não gosto muito que me põe no YouTube não, pastor. Porque cada vez que alguém vai lá e clica, é uma alma, é uma responsabilidade para estar se levando diante do Senhor. E nós não fomos feitos para ter seguidores.
Nós fomos feitos para ganhar almas. E almas estamos necessitando muito para ganhar para o reino de Deus. Eu, na minha família, tenho muitas pessoas que ainda não servem ao único suficiente Salvador. Mas eu fico muito triste, porque muitas das vezes é muito mais fácil chegar aqui no altar, ministrar para um povo ao não conhecido, do que falar para Jesus, de Jesus, para aqueles que estão ao nosso redor. É muito mais difícil. Porque muitas das vezes eles olham um pingo de erro nosso e já vem dizer algo: servir Jesus assim? Mas eles ainda não sabem que os erros, pecados e falhas, todos eles já foram levados na cruz do madeiro. Glória a Deus. E a nossa vida é isso aqui, é um tempo novo, quando nós aceitamos o Senhor como o único suficiente Salvador. E em Levítico 21, meus irmãos, tem ali umas regras para ser ministro do Senhor. E eu quero estar aqui compartilhando convosco. O ministro do Senhor, ele não podia ser cego. Aqui, em Levítico 21, vai estar falando mesmo de cegueira. Mas no Novo Testamento vai falar de visão espiritual. Que de um ministro não pode ser um ministro sem visão espiritual. Ele não pode exercer o seu ministério apenas por status, apenas por fama, apenas para estar ali ganhando seguidores. Ele precisa estar com a visão do reino aberto. Tem muita batalha espiritual, tem muita coisa acontecendo que não estão conseguindo discernir por causa da visão espiritual que não estão tendo. Ele não podia ser coxo. O coxo vai dizer que não poderia ser uma pessoa desequilibrada. O que é uma pessoa desequilibrada? Hoje ela está no Evangelho, amanhã ela já não está. Hoje ela está crendo, está vibrando. Vou receber minha vitória, amanhã ela já não está. Hoje ela está aqui pregando, falando do Evangelho, da palavra do Senhor. Amanhã ela está na apostasia, abandonando a fé, dizendo que não é bem assim, que ele viu que estava equivocado. Não pode ser ministros desequilibrados. Não poderia ter o nariz achatado. Esse aqui é muito engraçado. Mas vai falar de pessoas que se metem na vida alheia. Pessoas que não podem ver o irmão fazer alguma coisa que já está ali dando pitaco. Pessoas que não podem ver o irmão melhorar numa situação que já fica ali dizendo: mas será? Como é que ele conseguiu aquilo? Não poderiam ter ministros de nariz achatado, para não ser mexeriqueiro na vida alheia. Não poderia ter um membro demasiadamente comprido. E isso vai falar de moderação. O crente precisa ser moderado. O ministro da casa do Senhor precisa ser um ministro moderado. E o que isso quer dizer? Que ele precisa ter controle de si mesmo, seu domínio próprio. Mas também vai falar de pessoas que gostam de vir para a casa do Senhor. Eu não sei se você já viu pessoas assim, mas eu já. Que quando está na casa do Senhor, às vezes faz aquela gargalhada espalhada, conta piadas. Uma coisa que eu acho muito feio, ficar de brincadeirinha com os irmãos dando tapinha. Precisamos ter postura para que as pessoas lá de fora possam olhar aqui dentro e ver que somos espelho para a vida deles. Não podia ter os pés quebrados. Vai falar de pessoas que não se mantêm de pé. Tem pessoas, Jesus, que não dão bem no trabalho, não se dão bem na família, não se dão bem no rol dos amigos. E no final ele vem dizer assim: eu acho que Deus me quer no ministério. Sai fora. Ministério é coisa séria. Muitas das pessoas olham para a vida dos pastores e pensam assim: que vida mole, que vida mansa, tem que estar lá só no horário do culto, o resto do dia dele, ele fica só para ele. Eu preciso estar num lugar desse, esse é o meu chamado. Não é bem assim. Começa a fazer, tentar analisar a vida dos pastores para ver como é que é. Não podia ter as mãos quebradas. E isso vai falar de trabalho, disposição para gerar dentro da igreja.
é o que mais às vezes a gente encontra dificuldade de estar tendo dentro da casa do Senhor. Pessoas que queiram ter a disposição de estar vindo aqui, assim como o irmão Márcio falou, a sua oferta pode ser em espécie, valores, mas você pode também estar vindo para a igreja do Senhor mais cedo e perguntando: eu posso dar uma ajuda numa limpeza? Mas tem gente que não tem disposição para gerar. Você pergunta para ele: vamos fazer um momento de oração de joelhos? Eu vim, meus irmãos, de uma igreja que infelizmente eles disseram para mim assim: olha, irmã, aqui não vai ter nada disso. Porque já imaginou se alguém chega lá de fora e vê a gente de joelho um tempão? Essa pessoa não vai querer ficar aqui. Meu Deus, aquilo quebrou meu coração. Porque nós sabemos que a oração é a chave da vitória para crescer no ministério, para fazer grandes coisas. Tem pessoas, irmãos, que a gente chama para estar ensaiando, né? Muitas das vezes, assim, quando tem culto de mulheres, para estar ensaiando um louvor. Ah, irmão, vamos ensaiar um louvor? Ah, não, hoje não dá, amanhã não dá. Vamos fazer uma visita? Ah, vamos ver se dá. Indisposição para gerar na casa do Senhor. E nós precisamos pedir: Deus, manda pessoas com disposição para a nossa casa. Não podia ser corcunda. Vai falar de pessoas que vivem olhando para baixo, que estão presas nas coisas desse mundo, que não deixam a nova vida de Cristo entrar na vida deles e estão presos ainda no passado. E nós já temos aqui, é um novo tempo para viver na minha e na tua vida. Pare de olhar para as coisas que ficou para trás. Pare de olhar para as coisas desse mundo, porque Deus tem muito mais para fazer para mim e para vocês. Em Colossenses 3:2 vai dizer: vós que sois de cima, pensai nas coisas que são do alto. Nós somos lá do alto. Estamos aqui de passagem. Em breve a trombeta vai tocar e nós vamos ser arrebatados em nome de Jesus. Não podia ser anão. Vai falar de pessoas que não alcançariam o altar. Lá está falando mesmo de um anão. Mas aqui, meus irmãos, nós estamos falando de conduta. Pessoas que não estão à altura do altar. O altar, meus irmãos, não é apenas um ponto elevado na casa do Senhor. Aqui não dá tempo de debulhar muito, mas a gente sabe que é daqui para aí que manifesta-se a glória de nosso Deus. Aqui é o lugar onde se faz a presença de Deus. Nós vemos que Ananias e Safira foram mortos, fulminados diante do altar. O que não faria nosso Deus se viermos aqui? Nós estamos no tempo da graça, né? Muitos ainda abusam disso, que ele não faria isso. Mas eu lhe digo, se a glória de Deus se manifestar no nosso meio, pode ser que vários Ananias e Safiras possam cair mortos, sim, ainda nos dias de hoje. Não poderia ter Belinda. Belinda é aquela mancha branca que dá nos olhos e vai falar de visão distorcida. Um ministro da casa do Senhor não pode ter visão distorcida. Ele precisa saber, é ou não é, pode ou não pode. E nós precisamos pedir a Deus: Deus, se eu tenho a minha visão distorcida, abre minha visão, meu Deus, cura-me dessa visão distorcida. Não podia ter sarna. Vai falar de gente fofoqueira. Aí eu paro para imaginar, né? Sarna, aquela sarna que coça, que fica a pessoa ali que não para. Assim é muitas das vezes a língua de uma pessoa que está dentro da casa de Deus, infelizmente, falando, mexericando, sendo maldizente, como a palavra de Timóteo vai dizer. E muitas das vezes isso cai na conta de nós mulheres. Existem sim muitos homens fofoqueiros também, mas infelizmente é a conduta da mulher que precisa ser tocada pelo Espírito Santo nisso. E por último, não poderia ter testículos quebrados. Vai falar da incapacidade de gerar. Nós fomos chamados para gerar filhos do reino de Deus. Aleluia. Somos chamados para ganhar almas, fazer discípulos. Que essa palavra venha cair na minha e na tua vida. Que você possa gerar dentro da tua casa, que possa gerar no seu trabalho, que você possa gerar onde você passar, para a glória do Senhor. E cada vez mais que a gente ministra, a gente vê, né, o quanto é
grave estar no ministério de qualquer jeito. Em Hebreus 5, do 4 ao 5 vai dizer: e ninguém chama esta honra sobre si mesmo, a não ser quando chamados por Deus. Eu fico imaginando, meus irmãos, naquele grande dia, vai ter pessoas que foram colocadas em cargos, vai ter pessoas que se colocaram em cargos, vai ter pessoas que não foram chamadas, que se intitularam alguma coisa e vão dizer para o Senhor: Senhor, ei, eu fiz em teu nome, não lembra? Eu expulsei demônios, eu curei, eu falei da tua palavra. E infelizmente, irmãos, o nosso Deus vai olhar e vai dizer: eu não lembro de ter te chamado. É por isso que nós precisamos colocar nas nossas mentes que ministério é coisa tão séria, que não podemos levantar obreiros na casa do Senhor que não estejam aptos para aquela boa obra, porque há um peso espiritual. Pode parecer glamouroso estar aqui no meu lugar, pregando a palavra do Senhor, ministrando aos seus corações, mas há um peso espiritual que você não imagina, e que se você não souber lidar com ele, naquele grande dia o Senhor vai dizer: eu não lembro de ter te chamado, eu não te chamei para estar colocando a mão nessa seara. Assim como Saul, ele foi oferecer coisas que ele não devia. Nós precisamos nos policiar. Será que estamos fazendo aquilo que Deus realmente nos chamou? Meu Deus. Que venhamos a meditar. E para finalizar, 1 Coríntios 9,16: porém a minha imposta essa obrigação, ai de mim se não pregar o Evangelho. É obrigação minha e tua exercer o chamado do Senhor da maneira correta. Aqueles que cantam, que se santifiquem mais. Aqueles que ministram, que se santifiquem ainda mais. Aqueles que pastoreiam, que se santifiquem mais e mais e mais, porque aquele grande dia está por vir, meus irmãos. E ai de mim e você se não pregar o Evangelho. Aleluia! Paulo está dizendo aqui: ai de mim se não pregar o Evangelho, ai de você se não pregar o Evangelho, ai de mim se continuar temendo a minha chamada e não pregar o Evangelho. Eu poderei ser cobrada por almas que podem estar caindo, eu poderei ser cobrada por pessoas que podem estar precisando desta palavra nesta noite. Ministério, meus irmãos, não gera conforto. Paulo vai dizer: com dores de parto. Pode ser doloroso, pode ser muito difícil, mas eu te digo, meus irmãos, se você levar a tua chamada a sério, Deus fará grandes proezas no meio de nós. Há um novo tempo que foi determinado lá no coração do nosso presidente. Esse novo tempo está para chegar na minha e na tua vida, se é que já não chegou e tu não tens visto. Abra teus olhos espiritual, como disse aqui nessa noite. Peça a Deus que te dê discernimento, peça a Deus que te dê clareza, distorce as vistas, Senhor, para que esse povo veja, para que eu veja que há um novo tempo que se começou. Eu recebi essa palavra da minha pastora: um novo tempo na minha vida, e é por isso que eu aqui estou, debaixo da misericórdia de Deus. É hora de repensarmos na nossa jornada, é hora de repensarmos em tudo aquilo que nós ouvimos aqui nessa noite. E eu quero agradecer profundamente ao nosso Deus por ter sido comigo nesta noite, por ter sido com vocês que estão aqui, que não olharam para a chuva, não olharam para a dificuldade, mas vieram adorar ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Quando eu falei que eu só gritava que quem pregava era ela, vocês não acreditaram em mim, né? Glória a Deus. Ministério
ministério é coisa séria.